Bom, pessoal, vamos lá então. A semana passada, a gente, falou um pouco, né, sobre o que que era biologia, o que que era a vida, definimos algumas coisas, e eu dividi essa aula em 2 partes, né, como, né, são 10 características, então eu dividi ela em 2 partes. Hoje a gente vai ver, né, o restante, né, então do 5 ao 10, para a gente conseguir entender, então, o que todos os seres vivos eles possuem. E por último, nesse caso der tempo, eu vou mostrar para vocês um exercício guiado de como a gente interpreta uma questão do Enem, né, de modo bem tranquilo assim, para vocês iniciarem antes de fazer a lista de exercícios, tá bem? Bom, voltando então para as características gerais, a gente tem que lembrar como que os organismos eles percebem então. Lembra que a gente falou, né, anteriormente, lá na última aula, que todo ser vivo, né, que é ser vivo, ele percebe o ambiente, né, podendo respondê-lo ou não. Exemplo clássico aqui, né, o gato se assustando. Ele está percebendo o ambiente, né, e está respondendo bem rápido, né, com o pulo. Isso, né, que eu falei para vocês que é uma definição fisiológica, ela também recebe um outro nome, né, que é irritabilidade, que é então essa capacidade que ele possui em perceber um estímulo, podendo respondê-lo ou não. Então, muitas vezes você vai encontrar, né, essa definição como irritabilidade ou excitabilidade, que é mais ou menos a mesma coisa, ou até mesmo, né, a questão de definição fisiológica. Mas o que seria, então, essa irritabilidade? Não sei se vocês conhecem essa planta, né, a dorme-dorme, vocês têm na região, vocês já viram na internet, que é uma planta que quando a gente toca, ela vai se fechando todinha, assim. Todas as folhas vão se dobrando, assim, se fechando. A planta dorme-dorme nada mais é, então, do que essa questão da irritabilidade. Quando a gente toca nela, ela é irritável, ou seja, ela percebe aquele estímulo e, como consequência, ela responde, fechando. Por quê? Porque aí, um belo exemplo, tem animais que vão predar, vão comer ela, no caso, né? Então, para que isso não ocorra, ela pode, né, vai e fecha como consequência as suas folhas, também para não perda de água, tem alguns casos. Então, isso é um exemplo clássico de irritabilidade. Aí a gente se pergunta, todos os seres vivos são estáticos durante a vida? Vocês acham que eles são estáticos? Estáticos no sentido de sempre permanecer o mesmo. Quando, se a gente pensar no nosso caso, nós temos lá a célula ovo ou zigoto, a gente sempre vai ser assim? Sempre vai se manter a célula ovo ou zigoto? Um belo exemplo, o gatinho filhote sempre vai se manter gatinho filhote? Na verdade, não. Né? Perfeito que vocês colocaram. Ao longo da vida, a gente vai passando por diversos processos, né? Que vai nos diferenciando em fases de vida. Exemplo clássico, vocês podem ver aqui o lírio da paz, né? Então ele era uma pequena mudinha, foi crescendo até dar flor e vai aumentando, né, de tamanho. Isso nada mais é do que o crescimento. Muitas vezes a gente fala, né, a questão, tal organismo ele cresce, o que significa crescer? Nada mais é, né, do que a capacidade que ele tem de aumentar o seu tamanho e, consequentemente, o seu corpo. Lembro um detalhe para vocês, que crescimento é uma coisa e desenvolvimento é outra. O que significa isso? Crescer é aumentar de tamanho, então eu aumento o número de células, eu aumento o número de gordura, um exemplo clássico. Agora, o desenvolvimento, eu vou passar por fases, exemplo clássico. Quando uma criança está se desenvolvendo, um bebê, né, lá no ventre da mãe, ela está em fase de crescimento e também de desenvolvimento. O exemplo clássico. Crescimento porque ela está criando mais tecido, aumentando, no caso, os ossos, né, aumentando outros tecidos. E o desenvolvimento, o que seria? Quando ela passa de bebê para criança, de criança para adolescente, para adulto, para, idoso e assim por diante. O desenvolvimento ele é feito por fases, que é uma mudança, então, né, nessas fases. E essa é uma diferença bem interessante. A gente fala como crescimento, mas na verdade tem uma diferença, tá, gente? Um exemplo clássico que eu trouxe para vocês, então, né, a formação de um embrião é um tipo de crescimento, né? Eu estou aumentando o número de células para formar um ser vivo. Isso é um tipo de crescimento. Mas eu pergunto para você, será que por que todos os seres vivos são como são? Por que as plantas são verdes? Por que nós, né, somos dessa forma? Da onde vem isso, né? Como que todos nós seres vivos, nós somos semelhantes em alguns casos, né? E muito diferentes. Por que isso acontece? Na verdade, é porque todos nós temos, né, uma base que se chama material genético.
Vocês devem ter visto lá em genética, né, deve ter entrado nesse assunto. O material genético nada mais é do que um grande livro. Imagine um livro na biblioteca. Lá contém todas as informações sobre o conteúdo. Exemplo clássico, um livro didático de biologia. O que tem lá? Lá tem todos os conteúdos que vocês precisam para passar naquele ano. Então, preciso saber sobre citologia. O livro tem lá. É mais ou menos esse mesmo jogo, né? O material genético nosso, de todo ser vivo, tem todas as informações dele. Exemplo clássico, forma de cabelo, né? Forma de unha, boca, cor de pele, tudo tem no material genético. E ele vai ter algumas informações, como, por exemplo, como formar, né, a formação, como formar proteína, né, como que vai ser a pele. Ele também tem dados sobre crescimento, né, como que as células elas vão crescer e se desenvolver, porque em alguns casos nós temos diferença, né, alguns seres desenvolvem um tipo de célula, outros não. Então tem, e a questão também, né, diferença do desenvolvimento. Se a gente for olhar o nosso ciclo de vida nosso, né, bebê, criança, adulto e afins, é diferente de uma planta, que é diferente de um fungo e afins. Então, cada ser vivo tem um material genético e lá contém todas as informações, né, sobre ele. O código genético, né, tanto que a gente fala, né, código, nada mais é, imaginem vocês no supermercado. O que nós temos no supermercado? A gente tem um produto, né, ele tem uma identificação. Quando a gente passa lá no caixa, né, daquele barulhinho, o que acontece? Lá ele identifica esse produto e não diz, comprou uma caixa de leite por tal preço. Nada mais é, então, do que o código genético. O código genético, ele é essa informação, né? É como se a gente pegar qualquer ser vivo, cada um tem o código genético. E a gente consegue identificar ele. Que o meu código vai ser diferente de uma planta, vai ser diferente de uma bactéria, e assim por diante. Por isso que a gente chama de código. E lá tem todas as informações. Temos dois tipos, né, de material genético, o DNA e o RNA, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O DNA, ele tem as informações, ele é o livro da vida. Ele contém todas as informações do ser vivo. Exemplo clássico, como eu falei, cor dos olhos, tom de pele, tipo de cabelo. Às vezes a gente não vê pessoas, né, ou outros seres vivos que são semelhantes em alguns pontos, mas diferentes em outros. Por quê? Por causa do material genético que tem informações diferentes. E é como se fosse, né, o grande livro. Nós temos dois tipos de DNA, que eu já falei para vocês lá na primeira aula, né? DNA linear e DNA circular. O DNA linear, sempre pensem, porque a palavra, né, linear, em forma de linha, ele é encontrado, né, em todos os seres eucariontes. Quem são eles, então? São, no caso, os animais, os fungos, as plantas e os protistas, exceto, então, nas bactérias. E o segundo, por consequência, né, é o material genético DNA, né, circular, que ele é encontrado, né, nas bactérias, mas também em grande parte dos eucariontes, só que ele não é o material genético principal, ele vai estar presente em uma organela só, que tem uma outra função, que é a mitocôndria, que a gente vai ver lá em citologia, tá? Mas ele não é o principal, os principais é isso, circular bactéria, e linear em todo o restante dos eucariontes. E o que seria, então, o RNA? O RNA, ele é uma fita simples, enquanto que o DNA é tipo de fita dupla, né, como se fossem duas fitas entrelaçadas, né, uma dupla hélice, o RNA, ele é uma fita só. E ele é como se fosse uma receita ou manual para produzir algo. Então, diferente do DNA, né, que é o livro que tem todas as informações, o DNA não tem todas as informações, ele tem uma só, ou duas, três, mas não chega a ser mais complexo. Exemplo clássico. O RNA ele é utilizado para produzir proteínas, então, né, vocês vão ver lá nesse processo, né, mais para frente, mas o RNA, ele vai pegar a informação do DNA, né, vai passar de forma de RNA, como se fosse uma receita, é como se você pegasse uma receita, sabe, lá do livro da avó de vocês, diz, eu quero fazer um bolo, vai lá na avó, pega o caderninho dela e transcreve, né, aquela receita, e aí tu chega em casa e vai produzir o teu bolo. É a mesma questão aqui, né, eu pego uma informação do material genético e vou produzir algo, eu posso produzir proteína, alguns seres vivos têm como material genético o RNA, que são exceções, né, no caso, né, dos vírus, que é aquela questão, será que é ser vivo? Será que não é? E também ele é utilizado para transporte de aminoácidos, que é o precursor das proteínas que a gente vai ver lá na bioquímica mais aprofundada. Aí eu pergunto para vocês nunca ouviram falar na questão de semelhança? Eu nunca ouvi falar, tu é muito parecida com a tua mãe, é muito parecida com teu pai, me lembra fulana, ciclana. A gente não tem, né, essa questão de ficar comparando as pessoas entre si,
na biologia também a gente faz isso, tá, gente? A gente vê essas semelhanças, né, entre seres vivos, isso parece com isso, é diferente disso, mas é mais parecido com esse. Nós também fazemos, mas a gente pergunta por que isso ocorre? Por que existe tanta semelhança e diferença entre eles? Ó, sim, o irmã gêmea. Exatamente. Eu fico sempre a comparação, por mais que tenha irmã gêmea ou não, a gente diz, que é a cara da tua mãe, lembra também quando tu era pequeno, pai, e afins. Isso é por causa de um mecanismo que todos eles têm, que é a hereditariedade. O que significa isso? É o processo onde todo ser vivo, ele vai transmitir os seus genes, né, ou seja, as suas características que eu tenho, as minhas informações lá do meu DNA, para os meus filhos ou descendentes. Então, todo ser vivo, ele vai passar de N motivos, né, de várias formas, essa informação que ele traz para os seus descendentes. E por isso que são essa questão da semelhança, porque todo mundo, todos nós temos, né, uma cópia do nosso pai e uma cópia da nossa mãe, que fazem a gente ser quem nós somos, e por isso que tem esse grau de semelhança e parentesco. Exemplo clássico, para a gente entender um pouco a hereditariedade, é o cruzamento entre plantas. Então, imaginem aqui, ó, nós temos a planta A, verdinha, planta B, né, vermelhinha. Se a gente cruzar as duas, fazer a mescla entre a planta A e a planta B, né, onde eu tenho 50% do material genético de A, 50% do material genético de B, eu vou ter filhos diferentes. Então, nem todos os cruzamentos, né, a reprodução, ela vai ser idêntica. Né? A gente tem, como no caso está falando, tem filhos, né? E o filho mais velho é parecido com um pai, o filho mais novo parecido com outro, porque nós também, durante o desenvolvimento, tem essa variação. Como vocês podem ver aqui, ó, por mais que o cruzamento seja, né, entre os dois, e tiveram 3 filhos aqui, C, D e E, o A se parece muito mais com o B, mesmo ele tendo o material genético de A e B. O D, ele tem as duas características, né? Então, ele tem as duas cores, e a mesma coisa, e assim como o outro, ele tem metade do pai e metade da mãe. E o indivíduo E, né, ele também tem a mesma coisa, só que ele, né, tem a coloração verde. Então, pode ter também essa variação. Mas todos nós temos uma cópia da nossa mãe e uma cópia do nosso pai. Aí, pergunto para vocês, será que nós somos X-Men? Vocês já pensaram para isso? Quem não gostaria de ter um superpoder? Alguma coisinha. Eu não sei se você, mas eu amava esse desenho, né? Eu assistia quando eu era alguns anos atrás, um pouquinho, né? Eu assistia, achava muito interessante. E o X-Men, ele é um desenho que fala sobre mutação, né? Então, esses humanos, super-humanos, eles tiveram uma mutação num gene, né? Uma região do DNA, o gene X, e eles ganharam superpoderes. Aí eu pergunto, tá, mas será que nós temos mutações? Será que nós somos X-Men? Bom, eu vou contar para vocês uma coisa. Metade é verdade, porque sim, nós temos mutações, não só nós humanos, todos os seres vivos têm, só que a parte ruim é que nós não ganhamos superpoderes. Isso que é a tristeza. Pode ser que a gente ganhe futuramente, quem sabe, né? Mas atualmente nós não temos superpoderes, então essa questão, né, do gene X, isso não existe no nosso caso, mas a mutação, ela ocorre o tempo todo. Eu estou falando com vocês aqui há alguns minutos, que aconteceu 1 milhão de mutação. A planta que está do lado, aí no jardim de vocês, está acontecendo mutação o tempo inteiro. Então, todo ser vivo, ele passa por mutação. Mas aí a gente se pergunta, tá, mas o professor falou sobre X-Men, mutação, o que é mutação? A mutação, ela é uma mudança, né, no sequenciamento desse material genético. Então, há uma alteração. Qualquer alteração no material genético, então se o meu livro, né, ele diz A e B, e por algum motivo há uma modificação onde tem a B e C, então é uma alteração, é uma mutação. Então a mutação, ela é essa alteração no material genético. E lembrando que ela pode ser inofensiva, então tá, altera, mas não tem nenhum problema para o ser vivo, ou ela pode ser estrutural, né, quando altera alguma coisa mesmo, ou até maléfica, quando ela pode causar até a morte desse ser vivo. Então vocês podem ver aqui, né? Exemplo clássico, temos as inofensivas, né? Acontece o tempo todo, mas não tem nenhum problema. E as maléficas, aí sim, elas podem causar, né, esses problemas. Um exemplo clássico aqui, né? O câncer. O câncer, ele é uma mutação, né? Uma alteração em algumas células que elas vão, né, começar a se dividir e começar a aumentar de tamanho e vão, consequentemente, em muitos casos, infelizmente, causar a morte deste indivíduo. E nós também temos aquelas que são estruturais, que até não vou dar aqui para vocês, mas só para título de curiosidade, que elas modificam alguma coisa do ser vivo. Um exemplo clássico. Vocês já ouviram falar na trissomia do 21? Não sei se vocês ouviram falar sobre trissomia do 21, ou como síndrome de Down,
que é a síndrome de Down? Ela é uma alteração no cromossomo 21, né, onde ao invés de eu ter, né, uma cópia da mãe e uma cópia do pai, né, um par, eu vou ter 3 cromossomos. E aí, esses 3, eles vão causar, né, uma série de alterações, no caso, no corpo desse indivíduo, que vai dar essas particularidades. Então, isso pode acontecer. Oi, Taiciele, pode falar. Uma dúvida. Eu fiz até um trabalho recentemente sobre anomalias genéticas. Uhum. E eu fiz até, tipo, eu coloquei uma parte ali sobre síndrome de Down e tal. Só que, assim, eu não sabia bem como é que acontecia a síndrome de Down, né? E aí eu vi que era por causa do cromossomo e tal. Tá, a gente, no caso, são 46, né? 23 do pai e 23 da mãe. Perfeito. Aí, tipo, todos esses 23 tem um parzinho. E isso no nosso caso, claro, tem indivíduos que têm, né, 3 cópias, nós temos 2 cópias, uma da mãe e uma do pai sempre, exceto cromossomo sexual, que no caso é o X e Y, que aí no caso eles são outra parte. Mas os cromossomos, né, do 21 até o 20, desculpa, do 1 ao 21, eles têm uma cópia cada um. Ah, tá, entendi. Claro, tu já tinha falado isso, na verdade, né? Mas é porque eu ainda não tinha bem certeza se era isso que eu tinha entendido. Tipo, até com o trabalho mesmo, eu fiquei meio em dúvida, porque eu não sabia que era daí que surgia a síndrome de Down, né? Isso, até é aquela questão que eu falei antes ali, né? Essa questão de 50% da mãe, 50% do pai, é isso, porque nós temos, né, um par de cromossomos sempre, né, onde eu tenho uma cópia da mãe e uma cópia do pai. Então, sempre tem isso. No caso da trissomia, há alguma alteração, né, alguma mutação nessa ordem, onde um deles vai se dividir, né, em mais um, aí fica 3. E aí isso vai causar alteração, né? Porque imaginem, tá todos lá 2, 2, 2 e aparece um terceiro. Aí, no caso, tem essa alteração. E esse é um exemplo, tá, gente? Mas tem inúmeros. Tem alteração, um exemplo clássico, tem alteração no cromossomo sexual, né? Ao invés de eu ser XY ou XX, tem casos como no caso da síndrome de Turner, que é XXY. Eu tenho um X a mais e vai trazer alterações, né? Questão reprodutiva também. Tem outras alterações, né, genéticas que ocorrem. Então, né, é bem isso o que tu falou. Tem muita coisa, mas sempre pense nisso. Sempre tem uma cópia da mãe, né, e uma cópia do pai, no nosso caso. Mas se a gente for aprofundar mais, né, quiser abrir mais a mente, as plantas, elas são, tem poliploidia. O que é isso? Elas têm mais de uma cópia. Tem plantas que têm que chegar a ter 6 cópias por cromossomo. Então, imaginem, gente, o número de cromossomos é gigantesco. E isso pode acontecer. Tu entendeu? Tu tranquilo? Ficou tranquilo, sim. Muito obrigada. Tá, perfeito. Merece. Tá, aí eu pergunto para vocês, como a gente passa as informações adiante? Né? Nós temos informações, elas podem ter mutação, posso passar, né, na hereditariedade, mas como que eu vou passar as informações para adiante? Imaginem vocês, né, todos moram em um local. Se acontecer algum tipo de abalo, algum tsunami, alguma coisa, todos, entre aspas, morrem. Eu vou conseguir passar as informações adiante? Na verdade, não. E aí, os seres vivos, eles têm um mecanismo, né, para tornar essa hereditariedade, né, essa passagem desses caracteres possível, que nada mais é do que, então, que a questão da reprodução. Que bonitinho, né, e é sobre isso. A reprodução, então, é o processo, né, que um ser vivo, ou mais de um, 2 ou mais, realizam, então, para passar essas características, né, adiante, resultando, então, né, em descendentes ou filhos, né, com a intenção de preservar a espécie. Porque imagine, se eu não tenho reprodução, né, e a minha população, meus indivíduos que moram junto comigo morrem, a gente não passa mais nenhuma informação. Acabou a minha espécie aqui. Que é o que acontece em muitos casos, né? Seres vivos que entram em extinção porque não conseguem se reproduzir a tempo. E isso é uma questão bem chocante, assim, de se tratar. Qual tipo de reprodução nós temos? Todos eles, então, não se reproduzem iguais. Eles têm uma diferença. Nós temos a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Sempre olhem as palavras. O que significa A? O A é uma negação. Então, significa não. Então, no caso, assexuada, sem sexo, automaticamente, né? E sexuada, com sexo. Um exemplo clássico, assexuada, uma célula, mãe se divide, né, e parará. E assexuada são os gametas. Então, qual é a diferença entre elas? Na sexuada, eu não tenho célula especializada em reprodução. Qualquer célula, ela vai poder, né, se reproduzir.
Um exemplo clássico é isso aqui, né? As bactérias, elas fazem mitose, né? Elas se dividem, então uma célula mãe, né, passa por uma divisão celular e vai formar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que a inicial. Exemplo clássico, as bactérias. A maior parte delas, né, fazem reprodução assexuada, vão se dividindo e tudo. E no caso que você tem que ter em mente que a assexuada, eu vou ter clone. Então, ou seja, se eu não tenho com quem me relacionar, né, com quem eu vou me reproduzir, porque toda a nossa reprodução humana, né, e a sexuada, que vocês vão ver agora no próximo, nós temos troca de material genético, né. Na sexuada eu não tenho troca, eu tenho a cópia total, então é como se fosse clone. Se você lembra da novela Clone, né, mas é como se fosse aquela situação, há um clone. Então, né, a célula inicial, que é a célula mãe, que a gente chama, ela vai se dividir formando duas novas, exatamente iguais, com o mesmo número, o mesmo material genético, a mesma coisa. Já a reprodução sexuada, então com presença de sexo, o que significa com presença de sexo? Ela possui células especializadas em reprodução, que a gente chama de gameta, que são células específicas, então, que no nosso caso, né, vocês podem ver aqui, né, espermatozoide e o ovócito, ou também conhecido como óvulo, mas quando a gente entrar lá em biologia, vocês vão ver que o termo correto é ovócito, mas, né, vamos deixar mais para frente. E qual é a questão aqui da sexuada? Da sexuada, eu vou ter os meus dois gametas e eles vão realizar a troca, né, dessas informações. Então, eu consigo cruzar os DNAs, né? Eu vou unir os dois, né? Então, tem, no nosso caso, 23 da mãe, 23 do pai. Nessa união, eu vou cruzar esses dados, né, para formar os meus gametas, e isso vai ter o que a gente chama de variabilidade genética, que é muito importante, né? Então, cada pessoa, ela vai, né, cada ser vivo, né, cada geração, ela vai vindo mais informações. Então, eu caso uma pessoa, me reproduzo, tem mais informações minhas e delas que vai para o meu filho. Aí meu filho se casa com outra pessoa, tem outra informação, e isso vai criando variabilidade. A gente consegue ver pelo próprio DNA, né, essa variação, e isso é muito importante. Bom, vocês devem se lembrar, né, se vocês conhecem o Charles Darwin, ele é o pai da biologia, né, e ele falou uma coisa muito interessante sobre os seres vivos, que é a questão da evolução, né? Lá no livro da Origem das Espécies, ele fala que todos esses organismos, né, eles passam por uma seleção natural, que nada mais é onde os organismos mais aptos, né, sobrevivem ao meio. Mas o que significaria isso? Organismo mais apto ao meio, sobrevivência. Bom, vamos pensar no seguinte. Imaginem só se eu tenho uma população, né, onde eu tenho uma questão de inundação. Para as baleias, a inundação é tranquilo, é a área delas, né? Elas são da água. Elas iriam se manter belíssimas lá, seguiriam o baile tranquilamente. E agora os macacos? Se eles não tivessem nenhum lugar para se escorar, eles iriam morrer todos. Então, essa questão, né, onde os organismos mais aptos, eles sobrevivem, é exatamente essa questão. Se há alguma situação, né, a baleia, ela seria mais apta que o macaco. Então, consequentemente, poderia ele entrar em extinção, a menos que o macaco se adaptasse, né, para viver sobre a água, que é o que acontece em muitos casos seres vivos. Mas, de modo geral, sempre pensem nessa questão, né? Os organismos mais aptos, né, eles vão sobreviver ao meio, né? No caso, eles sobrevivem. O que seria essa adaptação que eu falei para vocês? Ele é um processo evolutivo, né, onde ocorrem essas modificações, né, ou transformações nas características que os seres vivos já possuem, né, a fim de trazer, né, ou retirar estruturas, né, que a gente chama de perda ou aquisição de algo novo. Um exemplo clássico: todas as aves são iguais? Não. Nós temos variação, né? Todas elas têm uma origem lá, mas nem todas são iguais, porque elas têm, né, essa questão de adaptação, e a adaptação, ela está exatamente ligada ao meio. Exemplo clássico: beija-flor, ele é uma ave, assim como qualquer outra, mas ele tem uma estrutura específica, né, que é o bico sugador, exatamente para extrair néctar. Enquanto que uma outra ave, né, águia, gaviões e afins, ele tem um bico rasgador, desculpa, exatamente para perfurar a carne. Então, a gente tem que pensar exatamente na situação, né, gente? Dependendo da situação que eu estou lidando, eu não posso dizer que um é melhor do que o outro, ou um vai dar mais certo do que o outro. Não, mas depende. Se eu for, um belo exemplo, comparar a questão de extração de néctar, quem é mais adaptado nesse sentido? No caso, o beija-flor, porque ele tem um aparelho exatamente para extrair néctar. Agora, se eu pensar na questão de perfurar carne, com certeza o beija-flor não vai conseguir. Então, por isso, a gente tem que saber essa questão, né, de adaptação e também, né, da evolução. O que seria, então, a evolução?
A evolução ela é um pouco mais complexa, tá? A evolução, ela é um processo complexo, como eu falei, que considera a ocorrência de diversas adaptações, então dessas alterações dos seres vivos ao longo do tempo, e a gente vai notar quando a gente olha o histórico de cada reino ou grupo. O que seria isso? Exemplo clássico, o reino vegetal. O reino vegetal, nós temos 4 principais grupos. As briófitas, que são os musgos, depois as pteridófitas, que são as samambaias, gimnospermas, que são as araucárias, o pinheiro, e as angiospermas, né, que são as plantas com flores e frutos. Vocês podem ver que ao longo do tempo, isso é um cladograma, tá, que a gente chama, ali mostra ao longo do tempo, onde a base é o mais ancestral, né, e o último é o último a surgir, tá, gente? Então, vocês podem ver que ao longo do tempo foi surgindo diferentes grupos com diferentes características. Então, vocês podem ver, ó, das briófitas são células, né? São os musgos, não ficam muito próximos de água. Eles têm, são pequenos, né? E tudo mais. Já nas pteridófitas, opa, surgiu uma estrutura, vasos condutores. Então aí elas conseguiram crescer, né? Sair da água, no caso mais próximo à água, né? E dominar zonas maiores. Aí apareceu outra estrutura, ó, sementes, no caso das gimnospermas. Então tem uma outra aquisição e por último, né? O surgimento de flores e frutos lá nas angiospermas. Então, eu consigo ver essas variações, essas adaptações dos grupos exatamente, né, na questão da evolução. Bom, aí eu pergunto para vocês, em casa vocês organizam a casa de vocês de algum jeito? Eu imagino que sim, né? Geralmente a gente pega o roupeiro, a gente organiza roupa aqui, no caso, desculpa, camisa aqui em cima, calça aqui embaixo, né? E assim por diante. Na biologia também, a gente organiza os seres vivos. E isso ele é feito, assim como nós, né? Através de critérios, como a gente tem, né? No caso, materiais de comida ficam onde? Na cozinha. Materiais, né? Em relação a roupas, ficam no nosso quarto, né? O closet, se alguém aqui for, né? Tiver um closet, me diga, mas enfim. Então tem essa questão, né? A gente organiza por critérios, exatamente para tornar mais fácil a visualização. Na biologia, assim como qualquer ciência, nós também organizamos. E no caso aqui, nós vamos organizar os seres vivos em níveis, de 2 tipos, né? Primeiro, em relação ao nível de organismo, né? E segundo, em relação a nível de biosfera. O primeiro nível que nós temos é o átomo, como vocês podem ver aqui. O que é um átomo? O átomo é a menor partícula que existe do ser vivo, seja ser vivo ou não, tá? Então, tudo que existe na Terra, toda a matéria, ela é composta de átomos. Esse átomo, ele é composto de 3 regiões, né? Vocês vão ver isso mais lá na química, né? O nêutron, elétron e próton. Exemplo clássico que nós temos aqui de átomos é o carbono, é o nitrogênio, é o oxigênio e afins. O segundo nível são as moléculas. As moléculas são um conjunto de átomos. Então, átomos, né, que vão interagir entre si, pode ser através de reações que a gente viu anteriormente, eles vão formar essas moléculas. Exemplo clássico, a água, que é formada de 2 átomos de hidrogênio, né, com um de oxigênio. A glicose, que é formada, então, por vários carbonos, vários hidrogênios, vários oxigênios e afim. A gente pode até classificar, né, as moléculas em inorgânicas, né, quando elas têm uma origem mineral, né, e não é diretamente ligada aos seres vivos, ou orgânicas quando elas são produzidas por seres vivos, como no caso da glicose, que vocês vão ver também lá em química, mais aprofundado. O terceiro nível, então, são as organelas, que são um conjunto de moléculas, né, no caso, as moléculas vão interagir entre si, né, e esse conjunto vai formar as organelas, e as organelas, no caso, nas células, elas vão realizar diversas funções, né, exemplo clássico, a mitocôndria, que é a nossa organela, né, a nossa estrutura celular, que produz a energia, né, que vai produzir energia, dar energia para todos os seres vivos, tecidos e afins, que, lembrando só vocês, né, que a energia no mundo biológico, a gente chama de ATP. Depois, o nível 4, as células. As células são um conjunto de organelas mais moléculas, né, que vão formar, então, essas células. Exemplo clássico, a célula eucarionte, né? Então, nós temos moléculas como, no caso, membrana plasmática, citoplasma. E, no caso, nós temos organelas também, né? Então, mitocôndria, complexo de Golgi, afins. E vocês encontram isso, né? Se a gente voltar lá para a histologia, né, nas eucariontes e nas procariontes, essa questão. O quinto, o que seria, então? O tecido, ele nada mais é do que um conjunto de células. Sempre os níveis, eles vão ter essa questão, né? Uma vai ser o conjunto da outra. Então, o molécula é conjunto de átomos, organela conjunto de moléculas, e assim por diante. Os tecidos, eles são um conjunto de células, né?
idênticas que realizam uma única função. O exemplo clássico, tecido muscular que nós temos, né? Todas as células de vocês têm, né, no caso as musculares, têm a mesma forma, né, o mesmo formato e tudo, e a mesma função. Imaginem só se não fosse acontecer, né? Aí uma célula vai para frente, outra vem para trás, uma contrai, outra relaxa, a gente iria meio que bugar. Então, não, tem que ter esse ordenamento. Só que aí tem uma questão aqui, nem todos possuem tecido verdadeiro. Tecido verdadeiro é esse onde eu tenho, né, todas as células iguais realizando uma única função, mas tem ser vivo que é pluricelular, né? Então tem mais de uma célula que elas realizam mais de uma função, o que a gente chama, né, de tecido falsa ou pseudotecido, que a gente vai ver mais para frente. Mas exemplo clássico, as algas, elas têm tecido, mas as células, elas são idênticas, mas não realizam uma única função. Elas realizam mais de uma. Os fungos a mesma coisa. Então você tem que ter essa diferença. Tecido, tá? Mas ele é verdadeiro, todas possuem a mesma forma, a mesma função, ou o segundo caso, né, tecido falso, onde eu tenho as células idênticas, mas elas não realizam a mesma função, realizam mais de uma, né? O nível 6, então, que é os órgãos. O que seriam os órgãos? Os órgãos é o conjunto de tecidos, então vários tecidos vão formar um órgão que vai ter uma única função também. Então, né, diferentes tecidos, né, com diferentes funções, né, associados, né, entre si, vão formar um órgão. Um exemplo clássico, né, o nosso coração. Nós temos 3 tecidos principais, né, o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio, né, o miocárdio, que é o músculo, né, e assim por diante. Nível 7, sistemas. Então, nós temos alguns seres vivos que eles formam sistemas. Então, o que significa isso? O conjunto de órgãos, né, ordenados para uma única função, vão formar sistemas. Exemplo clássico, sistema respiratório. Nós temos todos os órgãos iguais? Não. Nós temos, né, no caso, nariz, nós temos traqueia, pulmão. Então, eles são órgãos diferentes, mas todos têm uma única função, que é captação de oxigênio, né, e expulsão do CO2. Como no caso aqui também, né, no caso a digestão, diferentes órgãos, mas vão realizar a mesma função, que é a digestão. Lembro também para vocês que nem todo ser vivo possui um sistema composto de órgãos, tá? E isso é uma coisa que a gente vai ver muito. O nível 8, então, que é nível de indivíduo, vocês podem perceber que seria um conjunto de sistemas. Então, o organismo ele é composto por vários sistemas, exemplo clássico nós, né? Nós temos sistema, né, tegumentar, a pele, sistema nervoso, temos sistema, né, muscular e afins. E, novamente, lembrando que nem todos os seres vivos, né, possuem sistemas. Exemplo clássico, uma bactéria. Uma bactéria ela é unicelular e ela é um organismo. Mesmo ela não tendo tecido, mesmo ela não formando, né, um órgão, ela é um organismo automaticamente. Então, tem essas exceções que vocês têm que ficar de olho, tá? A nível de biosfera. Então, se a gente for, né, aprofundar ainda mais, então, eu fui a nível de indivíduo, um só, agora eu vou ver a nível de mais de um. Então, a população nada mais é do que um conjunto de indivíduos, né, ou organismos, exatamente iguais, vivendo em uma região. Exemplo clássico, conjunto de bactérias X em uma região, é uma população de bactérias e assim por diante. Segundo dia, é uma comunidade é um conjunto de populações diferentes. Exemplo clássico, em uma comunidade aquática, eu não tenho apenas um pinguim, eu tenho um pinguim, eu tenho, né, um caranguejo. Então, essas diferentes populações, estando em conjunto, né, em um único local, a gente chama de comunidade. Nível 3, que é ecossistema, aí seria o conjunto, né, de comunidades, e considerando não apenas os seres vivos, mas fatores abióticos, ou seja, temperatura, umidade, relevo, porque nós temos diversos tipos, né, de regiões onde a umidade é um valor, temperatura é outro, e relevo é outro. O nível 4, bioma. Os biomas, eles são, né, nada mais são do que um conjunto, né, desses ecossistemas, onde nós temos uma variação um pouco maior, né, como, por exemplo, o clássico aqui, bioma de pampa, bioma de pantanal. Então, nós temos fatores bióticos, né, os seres vivos, nós temos, né, os fatores abióticos, e geralmente é um termo mais amplo, né, para a gente averiguar esses seres vivos. E o último nível, que é a biosfera, que nada mais é do que o conjunto de todos os seres vivos existentes no planeta. Então, aqui vocês podem ver que é o nível mais complexo, porque, né, é o mais distante, é o planeta inteiro. Então, eu considero todos os seres vivos que tem no planeta. E aqui, né, só para finalizar, aqui está todos os níveis deles. Eu fechei, acho que bem no horário, né? Você tem alguma dúvida?
Da minha parte, não. Tá tudo tranquilo, tudo bem esclarecido. Tudo tranquilo? Gostaram? Deu para entender? Que às vezes, gente, pode ser muita, muita informação para vocês, tá? Vocês podem falar, o professor não conseguiu, até na próxima aula. Pode voltar? Não tem problema, tá, gente? Quer dizer, muita coisa a gente falando, daí surge outras coisas. Tá, perfeito. Eu só queria que vocês colocassem, quem não colocou o nome, tá? Para eu contabilizar a chamada. Tu queria falar alguma coisa, Eduardo? Eu só queria fazer uma pergunta, se vai ter alguma aula falando mais sobre os biomas. Sim, eu vou ter, quando entrar lá em ecologia, a gente vai tratar cada tipo, então a nível do indivíduo, o que é uma população, o que é um bioma. Então, mais lá para o final, tá, do curso, vocês vão ter uma aula só sobre bioma, uma aula só sobre ecossistema, então vai ter isso sim, tá? Tu gostou? Tá bem, obrigada. É que eu tenho bastante dificuldade com bioma. Não, eu vou aprofundar mais para frente, tá, gente? Nem te preocupa. Mais alguma dúvida, consideração? Um comentário? Fiquem à vontade. Só parar a gravação aqui, que aí a gente pode conversar, né?